Amanhecendo, eles não entraram no pretório, pois queriam participar da festa da Páscoa.
aconteceu. Cristo levou embora todos os nossos pecados. E para onde Ele os levou? Para um monte chamado Calvário. Deus não esqueceu os seus pecados para que Ele mesmo os aniquilasse. Ele não puniu e não permitiu que nos destruíssemos, dando-nos a sentença final. Ao invés disso, Jesus foi punido, pagando o preço em nosso lugar. E Deus nos deu Jesus para garantir o pagamento do nosso preço. E tão precioso quanto é proclamar que Jesus morreu pelo mundo, mais doce ainda é sussurrar: Cristo morreu por mim.
Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça dele. Vestiram-no com uma túnica e, chegando-se a ele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe no rosto. Finalmente, Pilatos entregou Jesus a eles para ser crucificado. E Jesus, levando a sua própria cruz, chegou a um lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram. E do lado de Jesus, 2 outros, um de cada lado. Pilatos mandou preparar uma placa e colocar na cruz, com a seguinte inscrição dizendo: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos viram aquela placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em latim, aramaico e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim que ele se dizia Rei dos Judeus. Pilatos disse: o que eu escrevi, escrevi. Então, os soldados, depois de terem crucificado Jesus, pegaram as suas roupas e dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando apenas a túnica. Essa era tecida numa única peça de alto a baixo, sem costura. Não a rasguemos, disseram eles. Vamos decidir por sorte quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estava Maria, sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. E Jesus, vendo que a sua mãe estava ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, ele disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já tinha acontecido, ele disse ainda: tenho sede. Ali perto havia uma vasilha cheia de vinagre. Embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e ergueram até os lábios de Jesus. E tendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. Então ele curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Foi o apóstolo Paulo que escreveu à igreja de Éfeso dizendo: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, é um presente, A salvação das nossas almas não é algo que merecemos. Nossos mais bonitos atos na terra não passam de trapos de imundícias, como diz as Escrituras. Nossos méritos nada valem, mas sim os méritos de Deus por meio de Cristo Jesus, seu Filho. Deus tem um mérito de tudo. Ele não disse: venham a mim perfeitos, sem pecados. Não. Ao contrário, ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei pela graça.
graça nunca será a ausência de lutas, mas a certeza que Deus está conosco em meio às grandes lutas da vida. Tenha certeza do amor de Deus nessa noite, por você através da graça. Você tem a graça habitando em você? Então, descanse, deleite-se e deixe a graça acontecer. Não estaria aqui jamais, indo pra lugar nenhum, sem rumo, buscando salvação em vão. Só Ele sabe bem as lutas que passei. Perdendo a vez quando me alcançou. Então aqui estou, de todo o coração, e oferecer aquele que venceu por mim na cruz, tomou o meu lugar, meu preço Jesus pagou, e através do seu amor nos deu sua graça e vida eterna. Se não fosse a graça, não estaria aqui jamais, indo pra lugar nenhum, sem rumo, buscando salvação em vão. Só Ele sabe bem as lutas que passei, sempre correndo e perdendo a vez quando me alcançou. Com a graça me salvou. Se não fosse a graça, não estaria mais aqui.
No primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena foi ao sepulcro. Ainda estava escuro. E ela viu que a pedra do sepulcro havia sido removida. Então ela ficou à entrada chorando. E enquanto chorava, ela inclinou-se para ver dentro do sepulcro. E viu ali 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à sua cabeceira e outro aos pés. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela disse: levaram meu Senhor embora e não sei onde o puseram. Então ela voltou-se para trás e viu Jesus em pé diante dela, mas não o reconheceu. E ele disse: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Então Jesus chamou: Maria. E ela exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus lhe disse: não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes que estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E Maria foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor! E falou o que ele disse a ela. No cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, pois tinham medo dos judeus. E apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E mostrou a eles as suas mãos e o seu lado. E os discípulos se alegraram. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, também chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. E eles disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os discípulos estavam novamente ali. E apesar das portas estarem trancadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E a Tomé ele disse: veja as minhas mãos, coloque o seu dedo aqui, estenda a sua mão, coloque do meu lado, pare de duvidar e creia. E Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus disse a Tomé: porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Aceitar a graça é aceitar o desafio de dividi-la. A graça está acontecendo com você? Existe alguém na sua vida que você tem se recusado a perdoar? Se sim, pergunte para si mesmo: você gosta de ser perdoado por Deus? Você tem inveja da bondade de Deus com outras pessoas? Sim? Então você tem ciúmes porque o Senhor é bom? Quanto tempo faz que a sua generosidade foi destacada por alguém? Se disse sim a essas perguntas, você precisa ponderar que a graça de Deus é extravagante e devemos dar e viver esta graça que nos foi dada.
Quantas lutas passei tão sozinho, sombras do meu passado eu vi. Pensei, pra mim já não teria mais jeito, até quando isso iria durar. Então tu me olhastes e vindo até mim disse: filho, não temas, eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado sou, perdoado sou. Muitas vezes senti-me tão suja, ouvindo a voz do pecado e dor, mas ouvi sua voz sussurrando pra mim: filho, erga a cabeça, pois eu luto por ti. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoa. Se eu não quero mais o velho homem que há em mim, pois crucifiquei lá na cruz. Hoje Tem uma razão, seu amor. eu sou bom, e hoje eu sei que tu possas me dar. Perdoado sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. Perdoado Sou, me libertou. Então todos os pecados meus Cristo pagou na cruz, mudou todo o meu viver. O meu viver se mudou. O meu viver se mudou. Perdoado Perdoado sou. Eu acho importante ler a Bíblia criando imagens mentais. Eu quero
condicionar o seu coração a fazer esse exercício. Eu estarei lendo um dos relatos que faz parte das leituras pascuais. E penso ser um texto muito importante e significante para esta data que toda a cristandade celebra a Páscoa, a vida, a morte, a ressurreição do Filho de Deus, e ansiosamente aguardamos a sua vinda. Texto de Lucas, no capítulo 24, versículo 1, que diz: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram aos sepulcros as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estavam com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Ele não está aqui. Convido você a fechar os seus olhos em oração. É como se nós estivéssemos ouvindo os anjos de Deus a dizer: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Senhor, que isso seja uma verdade em nossos corações na noite deste domingo que celebramos a Páscoa. Que possamos nos emocionar. Que possamos voltar a crer na verdade da tua ressurreição. A semelhança das mulheres que, impactadas pela afirmação, Ele está vivo, Ele não está aqui, ressuscitou, seja uma verdade em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu penso que essa é uma das cenas mais belas de uma série muito bem conhecida chamada The Chosen, Os Escolhidos. E é uma cena que, por si só, retrata o texto que lemos e o texto que a missionária Jamária narrou. Eu fico a pensar o impacto de chegar no túmulo e não encontrar o corpo do seu amado Senhor. E esta retratação cinematográfica, penso que se aproxima dessa experiência assombrosa, assustadora, impactante. Porque a verdade, nas palavras dos anjos, assim como ele prometeu. Por razões diversas, datas como a que estamos aqui comemorando se tornaram datas comerciais. E perdemos a beleza,
a singeleza, a revelação que se retroalimenta nos corações de quem tem fé. Mais do que uma celebração da mídia, esta é uma das datas mais significativas da fé cristã. Ele não está aqui, ele ressuscitou, ecoa pela eternidade e chega ao domingo na Tibapa e ao seu coração. A continuidade desse texto, a partir do versículo de número 9, diz assim: quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 apóstolos. As mulheres ficaram tão impactadas com o anúncio da ressurreição que correram, celebrativas, esperançosas, e contaram aos apóstolos, e entre essas mulheres, de acordo com o versículo 10, estava Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e outras que estavam com ela. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Parece retratar a experiência de muitos corações. Corações que, quando ouvem o anúncio, Cristo está vivo, a esperança é alimentada por meio da fé. Alguns outros corações duvidam. Eles não acreditaram. As palavras delas lhe pareciam loucura. Loucura. Diz a Bíblia, Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou-se admirado com o que acontecera. Pedro, depois das mulheres, é o primeiro a presenciar o espaço vazio. Hoje, em Israel, ao visitar o sepulcro que é atribuído ao sepultamento de Jesus, está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Agora, este episódio, ele é muito importante, porque alguns corações creem e se alegram, outros corações duvidam sobre a ressurreição. Mas tem alguns outros que, por nunca terem ouvido o anúncio, se comportam como estes 2 discípulos no caminho de Emaús. E eu penso ser, meus irmãos e irmãs, um dos recortes mais belos desse período de Páscoa. Os discípulos no caminho de Emaús, versículo 13 do mesmo capítulo, a Bíblia diz: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Diferentemente das mulheres que ouviram dos anjos o anúncio da ressurreição, diferentemente dos 11 apóstolos que ouviram das mulheres o anúncio da ressurreição, diferentemente de Pedro, que correu e presenciou o túmulo vazio, estes 2 discípulos nada sabiam. Nada sabiam. Eles não faziam parte do grupo dos 12 apóstolos, ou aqui dos 11. Mas eles faziam parte dos grupos de seguidores de Jesus. E a Bíblia mostra-nos, por meio desse texto, como eles estavam. E quero pensar que talvez retrate a condição de alma, de coração, de muitas pessoas, e talvez até alguns que estão aqui entre nós. Talvez você. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Que cena fantástica! A primeira cena são de mulheres num túmulo com aparição angelical. A segunda cena são as mulheres com os 11 apóstolos anunciando a ressurreição. A terceira cena é Pedro se deslocando ao túmulo e percebendo que estava vazio. Mas essa é totalmente diferente. A primeira, anjos falam. A segunda, as mulheres falam. A terceira, Pedro experiencia. E a quarta, o próprio Jesus ressurreto se faz presente. Eles não sabiam do anúncio do anjo, nem das mulheres, e nem da experiência de Pedro. Apenas o que eles tinham era o seguinte relato. Jesus pergunta, versículo de número 17.
sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam, gosto dessa cena, com os rostos entristecidos. Característico de uma alma aflita, abatida, desesperançosa, rostos entristecidos. O rosto é a comunicação da interioridade, da alma. E por que os rostos desses discípulos estavam entristecidos? Diz a Bíblia, versículo 18, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? E Jesus pergunta: que coisas? Que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles: ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram de ter tido uma visão de anjos e disseram que estava vivo. Alguns de nossos companheiros foram aos sepulcros e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito deles em toda a Escritura. Ao se aproximaram do povoado, o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito: fica conosco, porque a noite vem, o dia já está findando. Então ele entrou e ficou com eles. Essa experiência, ela é muito importante para o alimento da nossa fé. Porque aqui existe uma conexão, uma costura entre todos os relatos da Páscoa e um evento que vamos viver novamente como experiência hoje. A experiência de comer do pão, corpo de Jesus, e beber do vinho, seu sangue. A semelhança dos discípulos a caminho de Emaús, alguns corações estão entristecidos por duvidar da verdade bíblica da ressurreição. A propósito, pergunto, de maneira muito intimista: você crê que Jesus está vivo? Você crê que ele nasceu, viveu, manifestou-se em paixão, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e voltará? Você crê? Talvez alguns entre nós, talvez alguns que nos assistem ou nos assistirão, estão como os discípulos a caminho de Emaús, duvidosos, temerosos, sem esperança. Ouviram por terceiros os relatos, mas não estavam percebendo que o próprio Deus, em forma humana, estava ao lado deles. É como se o próprio Jesus estivesse, pela fé, nos visitando e nos exortando, perguntando: vocês custam em entender? Como demoram a crer? O Cristo deveria sofrer todas essas coisas para entrar na sua glória. E ele começa por Moisés, explicando as Escrituras. E o versículo de número 32 tem algo muito interessante que eu espero que esteja acontecendo com o teu coração. Está aqui.
Então perguntaram um ao outro: não ardia nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Não ardia o seu coração enquanto a Jamária recitava fielmente as Escrituras sobre a Páscoa, a paixão? Não ardia seu coração? Não ardia o seu coração enquanto o coral cantava belamente, à semelhança dos anjos que cantam nos céus: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória? Não ardia o seu coração, enquanto os cânticos de vida e de ressurreição eram entoados por nossas crianças? Não ardia o seu coração nessa atmosfera sagrada, consagrada, diante dos elementos do corpo, do sangue? Não arde o seu coração? Os discípulos estavam como que os olhos vendados. E diz a Bíblia que enquanto Jesus falava, os olhos deles se abriram. Em que momento? Quando ele parte do pão, eles se lembram que é Jesus. Que ao partir do pão, que ao compartilhar do vinho, que os seus olhos se abram. E por fé vocês possam vê-lo. Ele está vivo. Diz o Senhor, por garantia: eu estou com vocês todos os dias. E todos os dias inclui este domingo, todos os dias inclui esta noite, todos os dias inclui as nossas vidas nesse momento, quando nós partilharemos do pão. Não arde o seu coração, não arde o seu coração, não queima o seu coração. Eu penso que esta é uma noite que, a semelhança dos discípulos no caminho de Emaús, Jesus nos convida a perceber que Ele está perto, junto, ressurreto. Eu penso que poderíamos tomar muitas decisões nessa noite. Aqueles que creem como Maria, celebrem, festejem, compartilhem com muitos o anúncio da ressurreição. Aqueles que são como os apóstolos, duvidosos, experienciem, desloquem-se ao sepulcro e vejam. No comer e no beber, experienciem e vejam, e fiquem maravilhados com o apóstolo Pedro. Ou talvez você esteja duvidoso, sofrido, como os discípulos a caminho de Emaús. E Jesus está presente na caminhada de dúvidas, de medos, de expectativas frustradas. Ele caminha com você em meio a essa frustração. Independente de que grupo você esteja, somos convidados a nos entregar para Deus, assim como por nós Ele foi entregue. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu. A ceia é sobre a doação. A ceia é sobre um corpo que se doou, para que possamos fazer parte dele. Por isso, os nossos irmãos, diáconos e diaconisas, me auxiliam ao serviço da mesa. Convido
o coral para que possamos adorar a Deus com canções, e ao som das canções, os irmãos serão servidos pelos elementos da ceia, o corpo e do vinho. E eu encorajo você a viver a experiência de comer de Cristo e beber do seu sangue. Faça isso por fé. Por fé. Hã? Tá. Por favor. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Avo mais que a neve, avo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Avo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Nós a ti confessamos e seguimos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sei de todo pecado
que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Há irmãos e irmãs entre nós que não foram servidos pelo corpo e sangue de Cristo Jesus, como simples sinal com uma das mãos, os irmãos e as irmãs serão servidos. Peço que os diáconos também sirvam o coral, pode servir o coral, pode servir também ao nosso maestro. Enquanto eles são servidos, o texto que líamos na nossa breve prédica diz assim: quando Jesus estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Este momento, ele aponta para um momento anterior. O momento que Jesus está com seus discípulos, no capítulo 26 de Mateus, no que diz: no primeiro dia da Páscoa, ou da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que prepararemos a refeição da Páscoa? A ceia foi instituída por Jesus na Páscoa. Por isso a Páscoa é tão significativa para toda a cristandade. Foi sentado aos discípulos na mesa que Jesus disse: comam de mim, bebam de mim. A Páscoa fala sobre partilha. Para o povo de Israel, a libertação da escravidão. Para o povo de Deus, a libertação do pecado, o perdão do pecado, a salvação até que Ele venha. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado, comei de mim, meu corpo que é dado, comam de mim. De modo semelhante, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é o novo testamento em meu sangue. Bebam de mim. A ceia é uma doação de Deus a nós. Na ceia somos convidados, coralistas, a comer e a beber, a se tornar corpo de Cristo. De acordo com Paulo, Cristo é o cabeça, a igreja é o seu corpo, e quando comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, fortalecemos a nossa fé em unidade no corpo de Cristo, que é o Filho de Deus. E como comemos do corpo e bebemos do sangue, nesse momento eu quero convidá-los a fechar os olhos em oração. E como um ato de gratidão, erga o pão aos céus, o cálice aos céus. Com os olhos fechados, diz de todo o coração: este é o teu corpo, este é o teu sangue. Do teu corpo comerei, do teu sangue beberei. Ao comermos, ouvimos do Senhor dizendo: coma de mim. E ao você comer, que o Senhor ouça te dizer: receba-me, consagro-me. Consagramos-nos a Ti, Senhor, nesta noite de Páscoa, nessa celebração pascual, porque Cristo é a nossa Páscoa. A noite deste domingo, comam do corpo
e beba do sangue. Façam isso em memória de mim. Palavras de Jesus. Comam do corpo e bebam do sangue. Porque todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que vocês beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, até que Ele venha. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, Senhor Jesus. Alvo mais que a neve, se Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
Ah, que maravilha glorificar ao Senhor com os nossos louvores. Vamos glorificá-lo ainda mais, mas agora nós podemos celebrá-lo com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Além disso, depois da cantata, haverá pizza e caldo lá fora, para a gente poder financiar o nosso face a face. Fique à vontade para ofertar na casa do Senhor. Seu amor é forte, insuperável, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Quem treme a terra como um trovão, sem ar eu fico admirado, é o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por todos que ofertaram aqui na tua casa. Nós pedimos ao Senhor o sustento, a provisão para todos nós e principalmente para a tua obra, Pai. Que a nossa igreja consiga alcançar tudo aquilo que estamos planejando. E te pedimos, Senhor, que o Senhor abra portas de emprego, aumentos de salário, para aqueles que não conseguiram contribuir hoje, Pai. Nos abençoe, abençoe as nossas finanças, que a nossa generosidade aumente, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Esse é o último hino que estaremos cantando. A graça de Jesus, ela nos alcança de uma maneira que nós não conseguimos explicar. Jesus nos alcançou. A graça dele foi até onde você estava, não o contrário. E ela te alcançou no momento onde você não poderia perceber, assim como os discípulos de Emaús. Jesus me alcançou quando eu não merecia, aliás, eu não mereço. A palavra de Deus diz que Ele prova o seu amor por nós, porque Jesus nos amou primeiro, se entregando por nós. Não, eu não aceitei a Jesus. Foi Ele que me aceitou na sua família. Foi Ele que aceitou esse pecador miserável entrar na família de Deus, por meio do seu sangue. E por isso essa maravilhosa graça, nós precisamos cantá-la todos os dias, porque é ela que nos mantém vivos e certos de que a nossa esperança não está nessa terra, mas sim na eternidade com Cristo Jesus.
Gente, a gente vai fazer uma imagem especial. Pegue sua lâmpada, tá bom? A gente vai fazer uma imagem bem especial. Tem lâmpadas ainda aí, família de Deus? Vamos fazer uma... Vocês lembram que dentro do contexto do culto, esta lâmpada representa aqueles que receberam a graça e é luz, compartilhando graça com todo o mundo. Então acende a sua lâmpada e a gente vai fazer uma bonita foto. Está fraca a sua lâmpada? Está precisando de azeite, né? Do azeite da óleo, né? Ei, vamos fazer uma foto assim, depois a gente volta todo mundo e tira com toda a igreja, tá bom? Deu certo? Agora vem que coral. Todo mundo com criança, junta com a igreja aqui, vamos fazer uma foto aí. Tem mais luzes aí, irmã Cida? Tem, irmã Lucélia? Tem, irmã Lucélia? Tem? Legal. Vamos para cá para a gente fazer uma foto? Pode... Tem mais alguém fora? Deixa eu chamar o povo lá de fora, que talvez... Trancado? Eu pensei que eu estava fraco. Gente, vocês estão lindos. Fecha mesmo o corredor assim, ó. Fecha o corredor. Isso, cria um espaço aí entre 1 metro. Gente, tá lindo isso aqui. Tá incrível. Tá lindo vendo daqui. Uau! Quantos receberam da graça? Levanta bem alto. Que coisa incrível. Uau! Já pode fazer o vídeo? Ei, calma, a gente vai dizer como é, Felipe? Ao som da graça, né? Eu vou dizer 1, 2, 3. Ao som da graça. Esse era só um ensaio, calma, sejam fortes. Vamos lá. 1, 2, 3. Ao som da graça! Gente, fica aqui só mais um pouquinho. A gente tem algumas palavras de gratidão a Deus. Louvamos a Deus pelo evento que tivemos, Casa do Oleiro, iniciado na sexta-feira, um encontro para líderes da nossa igreja. Recebemos uma irmã, pastora Antônia, e aqui na representação da irmã Maurina e de todo o ministério de intercessão e oração da nossa igreja, a nossa palavra de louvor a Deus pela vida de vocês, o apoio prestado por todas as equipes que fizeram este seminário acontecer. Nós recebemos aqui um número superior a 70 pessoas nesse evento e foi muito especial. E esse evento abriu a semana da igreja em um evento anual e muito importante chamado Face a Face. O Face a Face é um retiro de final de semana que objetiva oferecer cuidado, pastoreio para os corações dos nossos membros e pessoas convidadas. Nós ainda temos algumas poucas inscrições. O valor custa apenas R$150 e normalmente, quando a gente participa, a gente fica pensando, uau, por que eu não fiz isso há mais tempo? É uma experiência de descanso em Deus, de repouso, de ser amado e cuidado por pessoas cheias da graça como nós. Ainda hoje você pode fazer a sua inscrição, é só procurar um dos nossos irmãos. Agora eu passo a nossa maestrina, é assim que se fala? Maestrina é o nosso maestro. E vem cá pertinho de mim, deixa eu contar uma história aqui, sejam fortes. Sabe como esses filhos chegaram à nossa comunhão? Sabe como eles chegaram à nossa comunhão? Pelo Instagram, que vocês alimentam semanalmente, que já alcançamos muitas pessoas assim, e eles chegaram pelo Instagram. De repente chega uma mensagem da Lana. Tá bom, pode fazer. Culpa da mídia. Culpa da mídia. E nós estávamos há anos sem pessoas com essa capacidade de dirigir um coral. Esses irmãos vindo em concurso público para a cidade de Palmas, por meio do Instagram, chegou até nós e tem muitos nós abençoados com seus talentos e dons. Com vocês a palavra. Palavra gratidão, né?
A gente passou exatamente um mês, como sempre, né? Sempre é um mês. Do Natal foi um pouquinho mais extenso, né? Foi um mês e pouco. Mas, assim, a gente não queria deixar a Páscoa passar. Os irmãos podem sentar, gente, se vocês quiserem, que não vai... A Páscoa é um significado muito grande, né? Natal foi o nascimento de Jesus, né? E a Páscoa, ela é o ensinamento de Jesus, o discipulado de Jesus, toda aquela caminhada de Jesus, vem a crucificação e, por fim, vem a ressurreição dele, né? Que por honra e glória, nós estamos aqui por conta dele, né? Por ele, pela cruz que ele se entregou por nós. E nós somos grato mesmo. Nós cantamos ao todo, gente, ao todo. Se vocês não contaram, mas nós cantamos ao todo 8 músicas. E 8 músicas foram ensaiadas em um mês. Mas a gente tem alguns achados dentro do coral, né, esse ano. A Kessia e o Pedro, para nós, foram nossos achados. Para quem vê, sempre eles na mídia ou pregando, né? Mas aí foi uma revelação para nós. A Cecília já está encaminhada, a Cecília já é do Ministério de Louvor. Mas o Pedro e a Kessia são pessoas que se dispuseram a estar conosco no coral, né? Eles se dedicaram e eles estão aprovados agora, eles são do nosso coral. Aprovadíssimos, né? Mas durante esse período de um mês, nós tivemos muita batalha espiritual, muita mesmo. Assim, eu posso dizer que 95% do nosso ministério de louvor, do nosso ministério de coral, eles adoeceram. 95%, ou se não for 99%, adoeceram. Uns ficaram roucos, outros ficaram gripados. Quando não era assim, tinha parentes que adoeceram, entraram acamados, né? Mas nem por isso nós desistimos. Nem por isso a gente se curvou à enfermidade, se curvou a muitas lutas, né, que nós passamos. Nós sempre dizíamos, gente, vai dar tudo certo. Gente, vai dar tudo certo. Ah, mas eu não vim para o ensaio. Não, podem vir que vai dar tudo certo. Ah, mas eu peguei só 2 músicas. Venha que vai dar tudo certo. E a mesa, gente, ela simboliza isso. Ela simboliza comunhão. Ela simboliza o próximo. E quando a Bíblia fala que nós devemos suportar uns aos outros, não é suportar a birra do outro, não é suportar o não perdão do outro, não. O suportar é você dar aquele suporte para a pessoa. Eu estou aqui por você. Assim como Cristo está sempre aqui por nós. Eu fico emocionada, porque teve muitas pessoas que poderiam não estar aqui hoje no coral, que até chegou para mim e falou assim, eu estou aqui pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu posso dizer que essas pessoas, elas têm uma pedrinha lá na sua coroa no céu. E todo esse esforço da mídia, do coral, dos narradores, da ornamentação, todos esses detalhes, irmãos, vídeo, tudo, ele é tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. E nós engrandecemos a Ele, nós louvamos a Ele. E às vezes tem lutas que nós passamos que nós temos que aprender a lidar com cada luta, nós temos que se importar com cada um. E nós aprendemos, eu e meu esposo, todos os dias, a refletir em nossa casa. Dizer assim, poxa, amor, aquela pessoa tá ruim, e nós vamos orar por ela. Ela precisa de nós. E é isso que é o coral, gente. O coral não é só cantar. O coral, ele é união, ele é fé, ele é oração, ele é orar um por outro, se importar um com o outro. E às vezes nós não conhecemos as pessoas aqui dentro da igreja, mas sabe como a gente conhece as pessoas? Através do coral. É dessa forma que nós vemos a luta deles. Quero agradecer ao pastor Márcio, né? A mídia, todo mundo que acreditou mais uma vez
no trabalho. Eu fico feliz de poder servir ao Senhor, né, com um pouquinho do talento, do que a gente pôde estudar, né, servir a Deus. E é isso, né? Coral, como a gente falou, é isso, não é só cantar, é um orar pelo outro. É uma menção honrosa aqui ao nosso irmão Moisés, que queria tanto participar, estava muito adoentado, e o coral se uniu em oração. Hoje eu vejo ele aqui bem melhor, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como a irmã Glauciene, eu falava em casa para minha esposa, assim, de verdade, eu ficava, cara, a irmã Glauciene é muito guerreira, porque ela estava assim, cantando assim, dormindo. Vinha, Deus abençoe multiplicadamente sua vida. E eu peço perdão em meu nome, em nome da minha esposa, para os pastores, para todo mundo do coral, todo mundo da igreja, porque às vezes a gente trabalha com a música e vai chegando os dias da apresentação, a gente vai ficando nervoso e cansado, e o outro mais cansado e fica irritado, e a gente acaba soltando uma palavra às vezes que não é muito legal, muito agradável. Então eu peço perdão para todo mundo, que se eu falei alguma coisa, se a minha esposa falou alguma coisa, peço perdão de coração. E nos próximos corais, você que está aí está convidado, você está aqui cantado. Agora já está aumentando, uma revelação, Pedro. É verdade. Nosso irmão, a gente prega, canta, faz tudo agora. E o próximo coral, vocês já estão convocados, o próximo coral já vai ser Natal, gente. O próximo coral, a gente não vai contar, né? Ou conta agora? Não, conta depois. Não conta não, conta depois, vai ficar na... Obrigado pela mídia, obrigado pela irmã que ornamentou, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão controlando lá atrás, o coral é aqui, é o que vocês estão vendo, mas lá atrás está todo mundo fazendo o som funcionar e tudo certo. Obrigado pela vida de vocês. E obrigado, pastor Lucas, obrigado por toda a confiança, e Deus abençoe a vida de vocês. Multiplicadamente. Amém. Rapidinho. Pode falar. Eu esqueci um detalhe. Eu agradeço, obrigado pelo meu convidado especial que está aqui. Obrigado, Márcio. Obrigado por ter vindo. Eu amo de coração a sua vida, obrigado. E todo mundo aqui que eu convidei que veio, obrigado. Glória a Deus. Se você está pensando aí assim, mas eu não sei cantar não, moço. Eu lembro só uma experiência rápida. Os meninos falaram assim, mas pastor, você nasceu numa família cristã, então você deve saber cantar desde pequenininho. Uma experiência que eu tive quando eu tinha 12 para 13 anos, mais ou menos, minha irmã chegou para mim e falou assim, Lucas, faz um favor, canta não, filho, você está atrapalhando o povo, fica só ali no canto, você é muito desafinado. E aí, né, eu fui para o coral, falei, não, mas no coral pelo menos eu me escondo lá no povo, eu canto lá atrás, entendeu? E fica bonito. E foi lá que eu aprendi, né? E para a glória de Deus, que bom que eu aprendi. E hoje... Oi? O único tenor, não sei se vocês perceberam. Não, o único não. Cadê? Meu garoto ali, ó. Gustavão, estava ali comigo. Não sei se vocês ouviram a voz dele. A voz que você estava ouvindo no tenor aqui era do Gustavo. Eu mesmo não estava cantando, não. Mas é uma bênção poder estar aqui. De fato, é um dia muito especial. Por isso que nós fazemos um culto tão assim... cheio de atrações, né? Porque de fato é o que move a nossa igreja, né? E ela falou aqui que cuidar uns dos outros, se importar uns com os outros é algo que é do coral, mas é algo que é da igreja de Jesus, é algo que é do crente. Nós não nascemos para nós mesmos, mas para frutificar para os outros. Por isso, fique de pé em nome de Jesus. E nós vamos estar orando agora, finalizando o culto dessa noite. Vocês dizem? Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que veio. Se você está visitando Atibaia pela primeira vez, eu queria dizer a você que se você se sentiu bem aqui no nosso meio, fique à vontade. Essa aqui pode ser a sua família. Nós queremos cuidar de você e amar você como nós nos amamos uns aos outros. Amém? Glória a Deus. A gente é assim, queridos. Então, glória a Deus por isso. Feche seus olhos, vamos orar a Jesus, finalizando o culto dessa noite. Pai, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor aceitou, eu sei que o Senhor aceitou o nosso sacrifício vivo, o nosso culto ao Senhor. Nós te oferecemos esse culto como gratidão. Gratidão pela obra consumada na cruz. Nós somos gratos a Ti pelo sangue que foi vertido no madeiro. E nós agradecemos porque não somente o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou. E é por isso que nós temos a fé firme no Senhor, porque nenhuma outra religião tem um Deus que é vivo, somente Jesus. Somente o túmulo de Jesus está vazio e não há nada naquele túmulo, a não ser a lembrança do que esteve lá. Jesus,
O Senhor está à direita do Pai e intercede por nós. E por isso nós somos gratos a Ti pela graça, pela salvação em Ti e pelo amor que nós sentimos todos os dias. Pai, eu declaro sobre essa igreja, sobre esses filhos e filhas do Senhor, o amor de Deus, a paz e as consolações do Espírito Santo de Deus. E em nome de Jesus, a paz que excede todo entendimento, recaia sobre cada lar aqui representado. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos agradecidos. O povo de Deus diz: amém. Glória a Deus. Amém. Maravilhosa graça.